Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia para os irmãos. Vamos inicializar aqui a escola bíblica dominical desta manhã. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, para engrandecer o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração então nesta manhã para inicializarmos essa escola bíblica. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã, para, Senhor, aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra, Senhor, diz para, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento, ó Deus. Estamos aqui, Senhor. Pai, leva, Senhor, este estudo, Senhor Jesus, na tela, Senhor, dessas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos sustenta com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus, esta manhã. Obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, pelo ar, Senhor Jesus, que respiramos, pela força, Senhor, que o Senhor nos deu para nos levantarmos, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos estar louvando, irmãos, o hino da harpa de número 1. Amém? Quem puder nos acompanhar. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, e plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, foi líquido do nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluias. Aos irmãos, vamos estar entrando aqui hoje na lição bíblica, no segundo trimestre, cujo título é sobre a igreja eleita. Amém? Vamos ler aqui o texto áureo, que está em Efésios 1 e 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdade prática é
a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Que diz aqui na carta de Efésios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que também entra aqui junto em Atos, capítulo 19, do 1 ao 7, que se diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Quem quiser ler em casa, como eu disse, está em Éfeso 1 e 2, em Atos 19, do 1 ao 7. Amém? Vamos começar aqui no comentário, na introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos o aspecto introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Caio. Aleluia, glória a Deus. Já foi falado aqui nessa manhã, a gente vai dar a introdução aqui nessa revista. É um tema muito forte, irmãos, a igreja eleita, né? Comentarista, nosso pastor Douglas Baptista, né? E aqui sobre a igreja eleita. O que é a igreja eleita? Por que a igreja eleita? Né? A gente vai explanar um pouco nesse trimestre a respeito desse assunto. O que significa ser a igreja eleita? Né? Nosso comentarista tomou por base aqui o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, que é denominada a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Né? É importante a gente entender por que isso. Por que ela tem esse nome? Porque ela é a coroa das epístolas de Paulo. Né? Vamos tratar aqui um pouco sobre esse assunto, sobre essa localização que era muito importante, sobre o povo que vivia lá, a forma de viver deles, a forma que eles agiam, a forma, né? Tudo ali da cidade, todas as pessoas, é tudo muito importante para a gente entender qual a relação que a igreja eleita tem com a carta aos Efésios. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui no autoria e data do nosso livro. 1. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Que está ali em Éfeso 1. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, que está em Atos 13, 9.
Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Glória a Deus. Aqui a gente tem logo, após a introdução, a gente vai falar um pouco sobre a autoria e sobre a data. E logo na autoria, como nós já sabemos, quem vai escrever esse livro vai ser o apóstolo Paulo, né? E aqui o comentarista, pastor Douglas, ele traz aqui na autoria um assunto muito interessante, né? Perceba que Saulo significa solicitado, que seria uma homenagem a Saul. Afinal, Paulo e Saul vinham da mesma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, né? Algo muito interessante também que o nosso comentarista abordou nessa revista. Vamos para o tópico 2. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe revelante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Glória a Deus. Então, aqui nesse ponto, nós vamos ter a autoria apostólica de Paulo. No Novo Testamento, que é o NT da palavra do Senhor Jesus, nós vamos ter 27 livros. Desses 27 livros, 21 são cartas endereçadas a públicos e a igrejas em específico. Dessas 21 cartas, nós vamos ter as 13 cartas paulinas, os 13 deixados de Paulo, especificamente a igrejas, especificamente a lugares. Então, aqui nós temos como assinatura apostólica o fato muito relevante no sentido da autonomia e da autoridade que Paulo tinha como apóstolo, como um homem de Deus que deixou algo em favor de outros, algo em favor do povo. E ele diz, pela vontade de Deus, o chamado dele foi relevante porque ele entendeu o próprio chamado, ele compreendeu pelo que ele foi chamado. Ele tinha conhecimento total de que Cristo o chamou, de que Cristo o escolheu para estar fazendo aquilo, para estar deixando aquela missão. Amém? Amém. Tópico 3. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas ao Éfesos, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Amém. Aqui nós vamos entender, irmãos, a vocês que estão nos acompanhando em casa, que muitas das cartas em que Paulo nos deixou, elas foram escritas em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade. Mas Paulo, em Filipenses 4, vai nos falar assim, alegrai-vos no Senhor. O Senhor está dizendo que é no dia bom, que é no dia mau. Paulo estava passando por momentos difíceis, por provações, e ainda assim ele orava, buscava e clamava pela igreja, pelos lugares aonde ele tinha passado, pelas igrejas e pelo povo que ele tinha conhecido. Então aqui nós temos um exemplo de homem de Deus, um exemplo de homem de oração, que mesmo no cárcere, que mesmo na dificuldade, ainda assim lembrou do povo que ele deixou, lembrou das pessoas que ele evangelizou, e isso é muito importante para nós. Por isso que nós temos aqui as epístolas da prisão, que são aquelas criadas em momentos de luta, de tribulação, de dificuldade. Se você está na luta, na tribulação, da dificuldade, você ainda assim se alegra no Senhor, como Paulo. Amém. 4. Vai falar sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Vai falar em Atos
28, 30. Entre 60 e 62 DC, que é depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Amém. Então aqui nós temos o conteúdo de data, do período em que foi escrito, né, essa epístola. Nós vamos ter muita coisa no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como muitos dizem, a respeito das viagens missionárias. A partir do capítulo número 16, 17 e 18, nós temos muitas coisas que falam a respeito de Paulo, da primeira, da segunda e da terceira viagem missionária. Esse ponto ele vai englobar pelo fato de que ele ficou preso na cidade de Roma por 2 anos, e ali ele escreveu muita coisa, e ali é uma base histórica para nós do datado de quando foi enviada essas cartas e de quando elas foram feitas. Amém. Os irmãos que estão nos assistindo aí, se tiver alguma dúvida, se estivermos indo um pouco rápido demais, os irmãos podem nos enviar. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Amém? Estamos falando sobre a igreja do Senhor, a igreja eleita, a igreja que cresceu ali em Éfeso através de Paulo. Amém? Os irmãos nos acompanhem. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que vai estar aparecendo aí para os irmãos agora. A gente colocou 2 quadros, dividindo em 2 partes. Eles é um resumão, mais ou menos, de toda a carta de Paulo à igreja em Éfeso. A gente queria falar um pouquinho sobre esse livro, né? Perceba que na parte 1 do quadro, logo ali no início, nós temos a saudação, aonde Paulo vai dizer quem ele é, quem ele está escrevendo, no capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2, né? Logo a gente entra ali no tópico 2, aonde está escrita a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Quando a gente entra no livro de Éfeso, na carta de Paulo à igreja em Éfeso, a gente compreende que Paulo, ele dá a introdução com a sua saudação. Logo em seguida, Paulo vai falar sobre as bênçãos. Quais são essas bênçãos? Bênçãos que nós, cristãos, nós que somos fiéis a Deus, temos. Ele fala sobre as bênçãos espirituais da igreja em Cristo. Bênçãos do Pai, bênçãos do Filho e bênçãos do Espírito Santo. Perceba que este salmo que Paulo escreve é a bênção mais longa da Bíblia. É a maior bênção da Bíblia no sentido de tamanho, né? Contendo cada uma a sua parte diferente. Perceba que nas bênçãos do Pai ele fala sobre a nossa redenção. Nas bênçãos do Filho ele fala sobre o nosso privilégio. E nas bênçãos do Espírito Santo Paulo vai falar sobre o nosso propósito. Glória a Deus. Logo depois ali nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. O que é essa oração apostólica? Veja comigo o versículo de número 18, quando Paulo diz algo muito interessante. Paulo diz, olhos do coração, né? Por que Paulo está orando? Paulo está orando para que os crentes, para que os fiéis a Deus abram os olhos de seu coração. Perceba que aqui Paulo, ele não está, a oração de Paulo não é necessariamente no sentido teológico, não é necessariamente para que os cristãos abram os olhos de vosso coração para, no caso aqui, o sentido teológico, mas sim para que essas verdades penetrem em suas vidas e em seu dia a dia, né? Para que eles possam ser mudados por essas bênçãos, compreender que eles têm essas bênçãos, né? Concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo à igreja. Né? Nós temos também aqui o tópico, logo em seguida, os resultados da redenção de Cristo, né? Que resultados são esses? Aquele que se rende a Cristo, né, não é mais escravo do pecado, mas se torna agora liberto na vida eterna. Ele tem liberdade em Cristo, liberdade de servir a Deus e não mais preso ao pecado e à morte, mas agora ele tem liberdade para a vida eterna, porque ele se rendeu a Cristo.
Em seguida nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, né? Aqui Paulo vai fazer uma oração. Essa oração se encontra no capítulo 3, versículo de número 14, quando ele diz: por causa disto me ponho de joelhos. Que causa é essa? Né? A gente tem que entender que quando a gente ora com objetivo. Quando nós oramos com algo em nosso coração. Ninguém ora sem objetivo. Aqui Paulo tinha um objetivo em fazer a oração do versículo 14 do capítulo 3 de sua carta aos Efésios. Qual que objetivo Paulo tinha? Qual era o objetivo de Paulo? Para que os efésios ouvissem aquela palavra, para que a igreja em Éfeso ouvisse a palavra de Paulo, as bênçãos que Paulo estava dando, entendessem o amor de Cristo para com eles e que eles pudessem ser firmes naquele amor, né? Para que eles pudessem criar raízes naquele amor, no amor de Deus, né? Em seguida agora a gente tem o implementamento do propósito de Deus, né? Aqui a gente tem o implementamento do propósito de Deus, em seguida reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, e em seguida aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Perceba que esses três tópicos eles estão ligados. Por que ligados? Aqui, quando a gente entra ali no capítulo de número 4, aleluia, no versículo 1, Paulo vai falar algo muito forte, é o que nós podemos chamar de modo de andar, né? Paulo inicia falando sobre as bênçãos que a igreja tinha, bênçãos que eram concedidas à igreja pelo Pai, bênçãos que eram concedidas à igreja pelo Filho e bênçãos que eram concedidas à igreja pelo Espírito Santo de Deus, né? Paulo inicia falando aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. E agora Paulo diz que para receber tudo isso não é só aceitar a Cristo, mas também é mudar o modo de viver. O sentido aqui que Paulo faz a cristão, a seguidor de Cristo, a fiel a Deus, Paulo fala de um modo de vida diferente. Significa mudar de vida, significa mudar a sua caminhada. Ali no primeiro, implementação do propósito de Deus, no capítulo 4, versículo 1 a 16, Paulo está falando de cooperação. Que cooperação é essa? Cooperar com meus irmãos, cooperar com a minha igreja, né? No segundo, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, ali no reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 5, no versículo 21, ele fala de santificação. Aquele que segue os caminhos de Deus precisa se manter em santificação. O que significa isso? Não significa perfeição, significa separado para Deus, né? Separado para o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, a gente tem aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Aqui ele fala sobre submissão. Que submissão é essa? A gente tem que entender que a nossa caminhada como cristão muda. E nós precisamos ter uma caminhada diferente quando nós somos um cristão, quando nós somos seguidores de Cristo. Tem que ser uma caminhada diferente em nosso lar, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa escola, em todo o nosso modo de viver. Aleluia. Em seguida ele fala sobre estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E nós entramos em um capítulo muito conhecido da Bíblia, capítulo de número 6, né, quando ele fala sobre toda a armadura de Deus. E no último tópico, a conclusão, Paulo vai concluir, né, todo o seu livro e tudo aquilo que ele havia falado. Amém. Vamos ler aqui então destinário. Na primeira aqui vai explicar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Amém? A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 AC, a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas
entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Aleluia. Bom, aqui no tópico 2 a gente vai falar sobre os destinatários. E no subtópico 1 ele aborda a cidade de Éfeso, né? E aqui é importante a gente ressaltar alguns pontos. Por que Éfeso era uma cidade tão importante? Por que a geografia de Éfeso, a localização de Éfeso e a forma de vida de Éfeso favorecia tanto a igreja, né? A ponto de Deus usar de estratégia, levar o evangelho naquele local, logo no início ali de missões, né? Perceba que Éfeso, ela era um centro comercial. Ou seja, o que isso significa? Significa que Éfeso era uma porta que levaria o evangelho a vários outros locais da Ásia Menor, né? Perceba que falar que Éfeso era uma rota comercial significa que vários locais iam ali por conta do comércio, né? Fora o fato de Éfeso ser uma porta para o Ocidente e também para o Oriente, né? O que facilitava ali a ampliação da obra missionária de Deus naquele local. Glória a Deus. É o caminho, né? Foi a maneira que o Senhor Jesus encontrou de colocar uma porta, estabelecer ela, porque todo aquele que estivesse na cidade, passasse por ali, em algum momento ouvisse a falar a respeito de Jesus, quando ele voltasse para o seu lugar de origem, ele ia falar: eu ouvi sobre isso, eu ouvi sobre isso, eu ouvi que Jesus cura, que salva e que liberta. Então Éfeso foi a porta de entrada para a miscigenação, para a migração da palavra de Deus naquele tempo. Amém. Isso aqui também é importante, que vai falar sobre a religiosidade em Éfeso. Isso antes de Paulo, né? A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, que se encontra em Atos 19, 27 e 29. Aleluia. Bom, aqui é outro ponto muito importante, quando a gente vai falar da igreja lá e a gente falar da cidade sem falar essa questão da religiosidade, né? Uma obra missionária realmente é interessante, né? É desafiadora. É você enfrentar coisas que às vezes vão contra a lógica humana. Perceba que a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, né? Era uma cidade cheia de idolatria, uma cidade muito voltada ao dinheiro também. Perceba que aqui o principal fonte de renda daquela cidade comercial era as coisas que eles vendiam no templo dessa tal deusa Diana, né? Considerada a deusa da fertilidade. E também tinha pelo nome de Ártemis, mas era a mesma coisa, só mudava mesmo ali o nome, né? Perceba que Paulo, ao entrar naquela cidade e dizer para aquele povo ali de Éfeso que aquilo lá não existia, aquela deusa deles não existia, e apresentar Cristo naquele local, era dizer para eles que toda a economia, que tudo o que eles estavam fazendo ali era algo errado. Era algo que ia contra os padrões de Deus, né? E isso é obra missionária, né? Obra missionária é você enfrentar os padrões do nosso mundo e dizer que as coisas daqui estão erradas. E o certo é nós aceitarmos a Deus e servirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba o desafio da vida de Paulo, né? E isso é muito importante, irmão. Entender que a principal fonte de renda ali era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, né? E que Paulo enfrentou tudo isso a favor da obra missionária. É muito interessante esse ponto, essa questão, porque a gente vê o quanto Paulo era obediente, porque todo missionário, acima de tudo, ele é obediente, porque com certeza ele passou por muitas dificuldades, muitas provações ali naquele lugar, mas ele continuou e perseverou em busca de levar a palavra de Deus. Porque imagine nós nos dias de hoje, se nós nos colocarmos na situação de Paulo, quem que vai entrar em um lugar, quem que vai olhar e vai falar: isso que você está fazendo é errado, a maneira com que você ganha o seu dinheiro é errado. E a Bíblia vai nos relatar mais para frente, nós vamos entrar logo nesse assunto, a respeito do quanto Paulo sofreu
na contramão. Ele foi totalmente na contramão do que aquela cidade exercia, da idolatria que tinha dentro daquele lugar. E isso é para nós como servos de Deus. Aleluias. Muito bom, né? Esse tópico 2 aqui realmente é muito desafiador, né? Quanto nos dias de hoje temos a coragem que Paulo teve, né? Porque aqui uma cidade que era rodeada ali por deuses, né? Podemos dizer. E como aqui na leitura já diz, né? O povo ali ficou alarmado com a pregação de Paulo, né? Tem que ter uma coragem ali em Deus. 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Né? Vamos aqui também entender um pouco da igreja, como que a igreja nasceu. Perceba ali toda a caminhada de Paulo dentro de Éfeso, né? A forma que ele inicia pregando num salão alugado numa escola de Tirano, né? Perceba que desde o início a igreja começa pequena e pelo poder do Espírito Santo, pela fé daqueles que a guiam, ela vai aumentando, né? Ela vai crescendo. Olha a importância que Éfeso chegou, a ponto de homens, aleluia, tão importantes para o evangelho naquela época, fazerem parte daquela igreja, né? A gente vai ver Apolo, que ministrou ali, a gente vai ver Priscila e Áquila, a gente vai ver Timóteo, né? Que também foi designado para pastorear aquela cidade, e ainda mais a gente vai ver o próprio apóstolo João, que também vai ser designado por Deus, né, para dirigir aquela igreja. Olha a importância da igreja de Éfeso, né? Olha a importância daquele local no sentido igreja, né? No sentido obreiros ali que foram levantados, homens de Deus, que foram formados naquele local. Aleluia. Pode dar continuidade? Do 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a prioridade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos, que a maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante da região. Aleluia. Irmão, aqui no subtópico 4, a saudação epistolar, tem um ponto muito interessante, que é o sentido da epístola. Uma epístola circular. Por que circular? Né? Todas as epístolas da Bíblia, ou qualquer carta, quando alguém escreve uma carta, é natural a carta ter um tema e alguém, né, a ser enviada, ter um destinatário.
né? Perceba que a carta de Paulo à igreja em Éfeso é uma carta circular. O que isso significa? Ela tinha, obviamente, como alvo a igreja em Éfeso, mas ela não era apenas para a igreja em Éfeso, era uma carta com um ensinamento gigantesco, não só para Éfeso, também para as outras igrejas da Ásia Menor e para nós nos dias de hoje também, né? Perceba que é destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso. Perceba que a carta não foi só para a igreja em Éfeso, mas todas as igrejas da Ásia que vieram a existir por conta da obra missionária de Deus que nasceu ali na cidade de Éfeso. Uma coisa muito interessante é que ele sempre começa falando graça e paz. O que é essa graça, né? Que ele está falando ali. A graça que Paulo está falando ali é graça na causa. A causa do evangelho, a causa de se entregar a Cristo, a causa de ter a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Essa é a graça que Paulo está falando. Estejam gratos, porque hoje vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. E a paz que ele está dizendo aqui é a consequência da graça, porque quando estamos em Cristo, a consequência é de paz. A consequência é de que nós estamos bem, porque estamos firmados no Senhor. Então graça e paz é o quê? A graça é a causa pela qual estamos batalhando, e a paz é o que? A consequência daquilo que nós temos como certeza, que somos salvos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando aí nesta manhã. Amém. Compartilha, irmãos, esta aula de hoje. Amém. Compartilha lá com os irmãos, com um parente, com um primo, para que possa nos acompanhar aqui nesta manhã, irmãos. Aprender a palavra do Senhor nunca será demais, irmãos. Nunca, amém? Que a palavra do Senhor não tem fim. Você pode ler ela milhares de vezes, e milhares de vezes Deus vai te dar uma revelação sobre aquela palavra, amém? Continua nos acompanhando. Os irmãos que tiver uma dúvida, pode interagir aqui com a gente está aqui acompanhando o seu comentário, amém? Vamos dar continuidade aqui no tópico 3, propósito e mensagem, onde vai falar sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor ao Éfeso era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Irmão, aqui a gente entra agora no propósito e mensagem, né? Qual é o propósito da mensagem de Paulo? Qual é o objetivo de Paulo com toda a sua mensagem, né? No subtópico primeiro, a gente fala um pouco sobre o propósito.
Naturalmente, como qualquer outra igreja, a igreja tem problemas que precisam ser enfrentados, que precisam ser corrigidos, né? Perceba que aqui Paulo, ele entra com essa carta e agora com o propósito dela de resolver alguns problemas. Perceba que a igreja tinha novos convertidos e naquela época alguns convertidos ali da igreja praticavam religiões de mistérios e de magia. Isso precisava ser corrigido. Afinal, não tem como a gente adorar a dois deuses. Ou nós adoramos a um, ou nós adoramos a outro. Perceba que agora Paulo, ele tinha como missão, né, ensinar esses crentes da igreja de Éfeso, esses homens da igreja de Éfeso e mulheres também, a abandonarem esses mistérios de magia e a servirem a Deus de todo o seu coração, né? De todo o seu coração. Outro ponto também crucial é que, irmão, uma rota comercial e uma cidade rica, eles enfrentavam alguns problemas como bebedeira e imoralidade. Outra coisa que Paulo precisava corrigir, né? Afinal, nós sabemos que moralidade sexual e bebedeira são coisas que não agradam a Deus e são problemas que Paulo precisava corrigir. Então, como propósito, se a gente perguntasse qual seria o propósito de Paulo ao escrever a sua carta, né? Podemos considerar que as intenções do autor era atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, né? Ensinar aqueles cristãos o certo e o errado e como eles deveriam fazer para vencer o certo e o errado, como um bom pastor. Amém. Nós vamos ter aqui, irmãos, só uma curiosidade para os irmãos que estão nos acompanhando aí em casa. O livro dos Efésios, ele é dividido em 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos desse livro, eles são doutrinários. Ele vai nos ensinar qual era o propósito de Cristo naquele lugar, naquele tempo. 3 são doutrinários e 3 vão vir como práticas. Primeiro ele vai ensinar, depois ele vai falar, agora vamos colocar em prática tudo que vocês aprenderam. E esse livro todo, ele tem ao todo 155 versículos, que é uma curiosidade para os irmãos de casa. E o propósito, irmãos, como o irmão Caio estava falando aqui, é muito interessante para nós pelo seguinte: Caio deixou aqui enfatizado a questão da união. O propósito de Paulo era que aquele povo fosse unido. Não é porque agora eles estavam em Cristo que eles também tinham que abandonar quem não estava. Eles tinham que ter união. Apesar de ter os gentios, apesar de terem as pessoas que não tinham encontrado a Cristo, não tinham se arrependido, ainda assim precisava ter uma união entre aquelas pessoas, porque a partir do momento em que eu sou salvo, que eu estou em Cristo, eu viro as costas para quem não está salvo e não está no Senhor, aí vira uma desordem muito grande. Então também nós temos o quê? A unidade, a união. Paulo vai falar a respeito disso. Você muda, o teu estilo de vida muda, mas você também não olha para quem está do teu lado de qualquer forma, de qualquer maneira, porque é através da sua vida que você vai conseguir alcançar outros. E a gente vê muito isso, que a igreja se migrou e outros conseguiram também chegar à palavra de Deus. Consequentemente, por quê? Por conta de pessoas que estavam ali e ouviram o evangelho do Senhor. Amém? Irmãos, é muito interessante isso, como Paulo, ele pegou um pouquinho de cada tópico, podemos dizer ali um pouquinho de cada problema da cidade, porque ali vai falar um pouco da bebedeira, da idolatria da cidade. Então ele vai levar essa questão para as pessoas ali que querem servir a Deus, né? E ali também ele aborda sobre a família, é um tópico que eu achei muito interessante, sobre a família, sobre a casa. Aqui ele vai falar sobre os deveres do doméstico, como um homem deve tratar a sua esposa, como a sua esposa deve tratar o seu esposo, né? Como tem que ser ali na casa, porque eu achei muito interessante, irmãos, que ele fala aqui em Éfesos 5, né? Começa em 22, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos, né? Mas eu achei muito interessante aqui que ele fala que um casamento para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Aqui ele coloca um casamento e a igreja, né? Que a gente tem que ser, o casamento tem que estar sem mácula, sem ruga, né? Sem ódio, sem bagunça, né? E assim também tem que estar a igreja do Senhor. Amém?
Amém. Vamos estar vendo aqui então o 2, que vai falar sobre a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus nas pessoas, Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Amém? Aleluia. Subtópico 2, mensagem. Isso é muito forte, né? Isso é muito interessante. Mensagem. Se nós pudéssemos dar um tema, a mensagem de Paulo, o tema seria isso: a Jesus Cristo a cabeça e igreja corpo, né? Tinha um missionário, irmão, Hudson Taylor, um missionário chinês, e ele tinha uma mensagem muito interessante. Ele dizia que quando nós aceitamos a Deus, nós entendemos que, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que Cristo é nosso Senhor e nós somos servos de Cristo. Quando nós fazemos o que quando nós fazemos o que nós queremos e não o que Cristo nos ordena fazer, nós nos tiramos da posição de servo e nos colocamos na posição de Senhor, né? Então, irmão, perceba que quando a gente sai da posição de servo e entra na de Senhor em nossas vidas, nós estamos dizendo que em nossa vida quem manda é nós mesmos e não é mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocando-nos na posição de Senhor, colocamos Cristo na posição de servo, né? Então perceba que agora quem nos justifica não é mais o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, mas agora somos nós mesmos, né? Então perceba, irmão, que há uma importância muito grande em entender que a cabeça de tudo é Cristo e nós somos um corpo, né? Perceba que quando nós entendemos esse sentido de que Jesus Cristo é a cabeça, nós entendemos que tudo vem dele, tudo provém dele e tudo é para ele. E nós só somos trabalhadores. Nós temos aqui, irmão, na terra 2 objetivos. Um é servir a Deus e o outro é esperar a volta de nosso Senhor, né? Perceba que a epístola, irmão, é muito rica. E olha a importância da mensagem desse livro de Paulo. Por quê? Porque ele contém uma combinação de doutrina. Por quê? Porque ele ensina a gente a ser diferente, a ser melhor, a como deseja o nosso Senhor e como a Bíblia nos manda ser. Ele também, irmão, conta com uma grande parte de fé. Ele nos ensina a ter fé, a acreditar. Afinal, Deus nos deu tantas bênçãos, Deus nos presenteou com tantas coisas. Por isso nós precisamos ter fé e acreditar. E ele também, irmão, nos ensina e nos envergonha a não praticar, aleluia, aquilo que nos foi deixado pelo nosso Senhor na nossa vida cristã. Ele muda a nossa caminhada. Por isso a importância dessa mensagem tão rica que Paulo nos deixou na carta aos Efésios. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando Ele é o comandante da nossa vida, não tem como dar errado. A partir do momento que você se entregou a Cristo, que você entregou os teus caminhos ao Senhor, ali você confia em Deus. Confia no Senhor que tudo mais Ele fará por ti, tudo mais Ele fará por nós. Fala da renovação da nossa mente. Quando nós estamos em Cristo, a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente busca o quê? O reino dos céus. Então toda a nossa vida é mudada, ela é transformada pela palavra de Deus, pela vivificação daquilo que é a palavra do Senhor. Amém.
uma conclusão aqui, irmãos. Como nosso irmão Caio disse, né? Isso é um tapa, né? Como se diz, um tapa na nossa cara. Porque onde ali Paulo entrou numa cidade com 500.000 habitantes, idólatras. Como diz aqui na palavra, no livro, nos ensinando, bebiam, se prostituíam. E Paulo entrou ali, irmãos, e levou a palavra, levou a verdadeira mensagem de Cristo, né? E ele conseguiu, porque senão não estaríamos aqui hoje com a igreja do Senhor. Amém? Então, irmãos, que os irmãos possam ter aprendido com esta lição, que os irmãos possam ter aprendido com a vida de Paulo. Amém? Que possamos levar a mensagem de Deus sem medo nesses últimos dias da igreja, nesses últimos tempos da igreja, porque Jesus, o nosso Deus, está procurando a igreja perfeita, a igreja eleita, para com Ele, juntos, podemos ir ao céu. Amém? E tudo que uma igreja precisa, irmãos, para aprender, para ser a igreja perfeita, está aqui nesse livro, está aqui na palavra sobre Paulo, está nos ensinando. Amém? Aos irmãos que nos acompanharam, meu muito obrigado. Deus abençoe a casa, a família de cada um. Amém? Que Deus possa suprir todas as necessidades dos irmãos. Amém? Eu quero também deixar aqui claro que a revista da Escola Dominical, né, está disponível, está nas mãos do nosso pastor William. Amém? Quem quiser estar adquirindo para nos acompanhar nas próximas aulas. Amém? Os irmãos querem deixar mais alguma coisa? Aleluia. É um livro muito forte, né, irmão? É um livro muito interessante. A gente viu a importância da igreja no sentido localização. A gente viu a importância da igreja no sentido, aleluia, ali da forma que eles viviam. E também vimos a importância da carta no sentido teológico, doutrinário e espiritual, né? Do que nós podemos aqui tirar como uma lição principal. A igreja eleita. O que seria a igreja eleita? Aquela igreja que é alicerçada no amor de Deus, que vive em comunhão, quem vive, aleluia, fiel a Deus, aleluia, alicerçados em Cristo, que é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. Que possamos aprender muito com essa revista e com as lições que vêm a seguir. E você que está aí na sua casa, que você possa também participar conosco desse incrível aprendizado, né? Desse incrível livro que é o livro dos Efésios. Aqui, irmãos, a palavra vai nos dizer assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo, a favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, e batalhar contra as trevas. Então, hoje a gente vai aprender como guerrear. Nós vamos aprender como guerrear aí fora, vamos aprender como guerrear nos nossos dias, nas nossas batalhas, nas nossas lutas diárias. Paulo nos deu um grande ensinamento do que aquilo era, mas também de como nós poderíamos vencer. O homem que outrora pegava cartas para matar cristãos, hoje ele deixa cartas para ensinar a igreja como caminhar e como prosseguir. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe, irmãos, por estar aqui conosco, nos acompanhando, né, nesta manhã. E os irmãos que tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui, a gente está acompanhando e a gente vai aleluia. Glória a Deus, pastor Rafael Góes está nos acompanhando. Santidade e união é a receita para uma igreja saudável. Glória Isso a Deus. mesmo, né? Como diz aqui o Paulo, né? A unidade, né? Que está enfatizando nosso pastor Rafael. Deus abençoe, pastor, por estar nos acompanhando, né? Também aqui vamos falar um pouco sobre a lição, irmãos, da aula que vem, né? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Como eu disse, quem quiser
está adquirindo a revista, o livro, para estar nos acompanhando, está na mão do nosso pastor William, né? É o valor de R$9, né? R$9 a revista, para estar nos acompanhando aí, irmãos, para os irmãos estar interagindo conosco, amém? E estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. É uma lição muito importante, irmãos. Esta lição veio, como eu digo, numa hora certa, uma hora oportuna, uma hora em que a igreja está passando por uma situação difícil, mas podemos aprender com esta lição, a que quando voltarmos, podemos ser uma igreja perfeita, amém? Eu agradeço aqui já a minha oportunidade e mais uma vez que Deus abençoe a casa dos irmãos, a família de todos os irmãos que nos acompanharam, amém? É difícil aqui a gente estar aqui falando o nome de todos aqui. Nosso pastor Peter, a sua esposa esteve nos acompanhando, nossa irmã Isabela, amém? A Letícia Dourado está nos acompanhando, amém? A Águida e sua família. Deus abençoe a casa de cada um, irmãos. Eu já encerro aqui a minha oportunidade, amém? Aleluia, glória a Jesus. Na próxima lição, então, irmãos, a gente vai falar um pouquinho ali sobre a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo, né? Da onde vêm, irmãos, as bênçãos espirituais, né? Da onde elas vêm? Qual é a característica de Efésios 1:3-14, né? Vem aí na lição, domingo que vem a gente vai estar respondendo essas perguntas. Participe você também conosco. Vai ser muito bom poder compartilhar da sua participação conosco aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos deixar o nosso agradecimento a todos os irmãos. Compartilha, espalha aí essa semente da palavra de Deus, que nós possamos estar juntos mais um domingo. Próximo domingo estaremos aqui e o nome do Senhor será glorificado. Vamos estar orando para dar encerramento nessa transmissão e você se sinta abraçado e abençoado por esta casa, por esta obra, este ministério. Amém? Senhor Deus e Pai, nós lhe rendemos graças, Senhor, por esta manhã na Tua presença, por aprender de Ti, da Tua palavra. Glorificado sejas o Senhor nos céus e na terra. Abençoa cada vida, cada lar, a cada irmão que esteve conosco nesta manhã, Pai. Continua nos dando a graça, a sabedoria, Espírito Santo de Deus. Abre a nossa mente, Pai, para entender e compreender, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Esteja, Senhor, conosco. Abençoa Teus filhos, abençoa a Tua casa. Abençoa, Pai, a cada um que está na sua casa nesta manhã e pôde aprender um pouquinho mais de Ti para guerrear nesses dias de hoje. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. À noite, irmãos, nós temos um culto abençoado, culto da família. Esteja conosco às 19h30, teremos transmissão no culto da família. Permaneça conosco aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na cidade de São Pedro. Amém?